Imagine só se existisse um relógio que você usasse o tempo inteiro, que te dissesse e conseguisse prever todas as vezes que você pudesse ter um episódio de compulsão alimentar ou alimentação compulsiva. Uma das maiores universidades do mundo reuniu uma equipe de pesquisadores para poder desenvolver essa tecnologia e conseguir prever quando você terá um desequilíbrio, um episódio de compulsão, para que você possa evitar sem nenhum problema. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto AG. Na descrição do vídeo você encontra o link para o meu site, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre mim. E antes de a gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e manda para aquele seu amigo que sempre tem episódios de compulsão e já não sabe mais o que fazer para poder resolver isso. Meus queridos, eu sei que parece impossível, eu sei que parece um sonho, eu sei que parece algo que saiu do Star Trek, mas em 2025, meus queridos, este mês, em setembro, a faculdade americana, a catedrática e Northwest americana, reuniu um grupo de pesquisadores para rodar testes e simulações para poder desenvolver aplicativos e relógios que monitoram e conseguem prever ali com antecedência quando você for ter um quadro de episódio compulsivo, avisar para você para que você volte a ter a consciência antes de aplicar e acabe não desenvolvendo esse episódio. Então, é um estudo muito bacana, é um projeto muito legal que vocês vão entender 100% como que funciona nesse episódio de hoje. Então, a Northwest University reuniu mais de 60 pessoas para poder analisar todos os padrões comportamentais dessas pessoas. Mas ao invés de ser somente um estudo observacional, igual nós temos por aí, onde você acompanha a vida das pessoas, eles foram um pouco além. Eles colocaram relógios inteligentes, sensores na parte cerebral, sensores de impulso, sensores de batimento, frequência cardíaca, câmeras no corpo, câmeras na face, para poder analisar todas as mudanças de feições e todos os detalhes que essas pessoas apresentavam antes de ter um quadro de compulsão alimentar. Então, basicamente, eles monitoraram por completo toda a vida dessa pessoa, todos os teus sinais, frequência, respiração, batimento cardíaco, o olhar, liberação de parte de neurotransmissores. Então eles conseguiram mapear tudo para tentar identificar o momento exato na onde tem a faísca para o episódio compulsivo. E com isso, desenvolver uma tecnologia que te avisasse com antecedência, que conseguiria prever esse tipo de episódio para que você conseguisse evitar dentro da sua casa ali e não cair nas garras da compulsão, que para quem sofre com isso sabe que é algo terrível, é muito complexo. Doc, mas isso parece algo impossível, não é possível que exista um negócio desse, cara? Meus queridos, nós já fazemos isso em alguns casos para pacientes que têm epilepsia, que têm narcolepsia, para poder identificar antes para que essa pessoa possa se deitar ou pedir ajuda. Então já é algo que existe, não é impossível, só é incrível mesmo. Então, eles reuniam todos os dados da vida dessa pessoa, somado com anamnese, análise clínica, conversa com profissionais e psicólogos, e depois eles compilavam todas essas informações, jogando em algoritmo para poder desenvolver primeiramente os padrões de compulsão que eram gerados. Então, eles chegaram em 5 padrões compulsivos principais. O primeiro padrão compulsivo que foi observado era o excesso de deliveries, a pessoa que pedia muitas comidas por via de online, iFood, Uber Eats, que essa pessoa, quando ela desenvolvia ali um quadro de lapso, ela acabava ligando, pedindo a comida e consumia quantidades calóricas absurdas na impulsão do delivery. Outros padrões que foram identificados também é o padrão social, aquela pessoa que saía para os eventos e por pressão social, por pressão dos amigos, familiares ou até por uma inibição causada pelo álcool, acabava cedendo a alimentações compulsivas nesses eventos. Nós também observamos o famoso binge eating, o beliscador, aquela pessoa que belisca o dia inteiro, muito associada a quadros de estresse e ansiedades, aquele padrão de alimentação compulsiva que eu já trouxe para vocês. Observamos também as pessoas que apresentavam os comeres noturnos, aquelas pessoas que ao longo da noite acordavam para comer ou então que ficavam até a madrugada e desencadeavam alimentações excessivas no período da madrugada. E também nós observamos, em última instância, um dos quadros mais complexos de tratar, que são as pessoas com prazeres incontroláveis. Aquela pessoa que ela tinha consciência que ela estava se alimentando, ela sabia que ela estava comendo, mas depois que ela iniciava o processo de alimentação, ela não conseguia mais parar. Então, após mapear esses 5 tipos diferentes de compulsão alimentar, eles começaram a
correlacionar com os sinais que essa pessoa apresentava, para poder trazer então a primeira conclusão que eles chegaram. Estímulos diferentes para a compulsão geram hábitos compulsivos diferentes que demandam marcadores diferentes e também tratamentos diferentes. Então essa é a primeira análise que foi chegada. Mas Murilo, como que esses dispositivos então começaram a identificar e eles preveram que eu estava somente me alimentando ou que eu estava tendo um quadro de compulsão? Esses marcadores que eles utilizaram, esses tipos de sensores, eles abordavam desde frequência cardíaca, sudorese, temperatura do corpo, intensidade da mastigação, frequência da mastigação, expressões faciais e o tipo do alimento, para poder identificar se você estava tendo um quadro de compulsão alimentar ou simplesmente estava só alimentando. Então, mapeando todos esses tipos de dados através do machine learning e alimentando estudos para esse tipo de inteligência artificial, pôde-se concluir quando a pessoa ela estava prestes a ter um quadro de alimentação compulsiva ou de compulsão alimentar e através desses wearables avisava antes a pessoa para que ela pudesse se prevenir. Então, mandavam mensagens tipo respire, respire, beba um pouco de água, busque um pouco de ar, saia do ambiente que você está, ou então ligue para sua terapeuta, caso eles observassem um caso que fosse extremo, né, um ponto muito fora da curva. Então isso apresentou ali resultados muito interessantes. E além de trazer esses quadros ali de interrupção do processo compulsivo, trouxe também muitas informações importantes para poder agregar no tratamento dessas pessoas para que esse tratamento seja muito mais efetivo. Então, nos estudos observou-se uma redução muito grande mesmo dos episódios compulsivos nas pessoas com esses wearables, porque devido a todos esses dados, todos esses sensores, ela sabia exatamente o momento em que essa pessoa ia ter um quadro de compulsão. Isso, meus queridos, abre portas para uma nova seara em linhas de tratamento, não somente medicamentosas, mas agora as comportamentais e nutricionais. Porque se você consegue identificar antes da pessoa ter, será que nós conseguimos entrar ali às vezes com uma intervenção imediata, alguma medicação só momentânea, ou então com alguma outra estratégia de tratamento, de acompanhamento terapêutico, onde o psiquiatra ou o psicólogo possuiria ali dados e informações de quando o seu paciente estiver tendo esse quadro e ele conseguir interferir imediatamente e não deixar esse quadro piorar? Então começa a abrir uma nova seara ali muito grande de tratamentos, até para desenvolvimento de aplicativos, de inteligência artificiais, de planos de acompanhamentos diferentes. Então esses wearables vão abrir uma nova seara no tratamento de compulsão que não é mais somente medicamentoso, que não é mais somente ali em terapia. Então é algo muito interessante, é algo muito novo que vem surgindo aí. E o que você acha, Doc? O que você, como Dr. Murilo, acha desse tipo de intervenção? Meus queridos, aí nós entramos realmente em um ponto um pouco complicado, porque muito desses wearables é ladainha. As avaliações são erradas, as mensurações não são eficazes, os sensores não funcionam direitos, mas nesse caso, existe sim um fundo racional muito interessante, porque nós conseguimos sim observar essas diferenças de padrões que foram medidos antes da pessoa ter um quadro de compulsão. Então, realmente eu acho que nós temos uma coisa interessante aí. E quando nós falamos no quadro de compulsão, ele está muito associado a uma perda da consciência momentânea. Então, esse tipo de ativação pode sim fazer com que a pessoa recupere a consciência e busque ajuda ou então se afaste daquele momento onde ela está tendo a intensidade de consumo. Então, eu acho que existe sim um ponto de contato, uma seara interessante, mas ainda falta muito desenvolvimento. Eu acho que se a gente mistura isso com o tratamento medicamentoso, com o tratamento da parte da terapia comportamental cognitiva, eu acho que somando tudo isso, nós podemos ter sim. Porque imagine um paciente que ele está tratado em medicação, então você já diminui os números do episódio. Esse cara, ele está em tratamento na terapia comportamental, então ele já sabe identificar os pontos gatilhos, mas mesmo assim ele começa a ter recaídas que ele não percebe. Esse tipo de wearable, prevendo esse tipo de recaída, pode fazer com que esse paciente tenha o tempo de pegar e ligar para o terapeuta dele. Então eu acho que é sim extremamente interessante e eu acho sim que existe aí algo que nós podemos olhar para um futuro que vai trazer resultados muito positivos no longo prazo. Então, meus queridos, é inegável que nós estamos vivendo uma nova fronteira na medicina, aonde somente os tratamentos convencionais não vão ser mais o ápice do tratamento de excelência. Então, o médico profissional que souber unir o tratamento clínico mais as tecnologias disponíveis, com certeza vai estar muito à frente. Então, eu acho que nós não podemos ignorar esse tipo de coisa.
Agora deixa aqui nos comentários se você usaria esse tipo de relógio, se você acha que esse tipo de coisa realmente ajudaria, e se você que tem compulsão achou interessante e gostaria de ter esse tipo de tecnologia a seu dispor.